Fala galera, aqui é o Rogério Oliveira e hoje a gente vai falar sobre a seção de efeitos do Stage 3, então vamos lá. Vamos falar agora sobre a seção de efeitos do Stage 3 e o que é que a gente tem de alteração. Primeira alteração que a gente pode notar é a alteração no visual, certo? A Nord agora separou as máquinas de efeitos visualmente somente, porque na funcionalidade funciona da mesma forma. Então agora a gente tem efeito 1, efeito 2, a máquina de delay, amp simulator e equalizador. A gente tem também o reverb, a máquina de reverb, o compressor e o rotary speaker aqui do lado esquerdo do teclado. A seção de efeitos do Stage 3 continua funcionando de uma forma bem intuitiva, onde você pode até verificar quais são os parâmetros aqui que estão setados, sem ao menos estar ligado o efeito. Então, por exemplo, se eu estiver tocando o som de um piano aqui e quiser adicionar um trêmulo aqui no efeito 1, o que é que eu poderia fazer? Antes de eu adicionar, eu poderia verificar se esse efeito aqui está selecionado. Então, com esse botão aqui eu já posso fazer a seleção, configurar a quantidade e o rate aqui do trêmulo. E ao tocar uma sessão ao vivo, eu posso simplesmente ligar essa máquina de efeito aqui para o meu piano. Então essa funcionalidade é interessante, já tinha no 2, mas continua aí no Stage 3, que você consegue ver a configuração da máquina de efeito sem necessariamente estar com essa máquina ligada. E você pode endereçar a saída de cada módulo para esse efeito aqui. Então eu posso, por exemplo, endereçar esse efeito aqui para o piano, para o synth ou para o órgão. E isso, galera, por slot, tá? Continua por slot. Então na parte de efeito 1, a gente tem o ring modulation, AWA, alto AWA, trêmulo, alto pan. São vários efeitos aqui que você pode colocar na saída dos módulos aqui do órgão, do piano e do synth, né? A gente tem o efeito 2 aqui, que é flange, vibe, chorus 1, chorus 2, phase 1, phase 2. Da mesma forma do efeito 1, a gente pode endereçar esse módulo aqui, essa máquina de efeito, para a saída dos sons do piano, do synth ou do órgão. O delay, no Stage 3, ele teve algumas alterações em relação ao Stage 2, então eu achei alterações bem legais. Então a primeira coisa que a gente pode perceber é que a seção de delay está maior. Você tem mais botões aqui para configurar, mais knobs aqui, como a gente pode perceber. Você continua com o botão aqui Tap Tempo, onde você pode especificar aqui a quantidade de BPMs, né? Você pode especificar a batida da música. Então, por exemplo, se eu quiser tocar uma música nesse ritmo, foram adicionados filtros ao delay. Então vamos ver como é que esses filtros funcionam. Nós temos três tipos de filtro. Nós temos o filtro de high pass, low pass e o filtro de band pass. Então vamos ligar aqui no slot B um piano acústico para a gente perceber esses filtros. Então eu estou com esse som de piano aqui. Vamos ligar o delay. Vou ajustar aqui o tap tempo. E se eu adicionar o filtro de high pass, o que é que ele vai fazer? Ele vai deixar o som do meu delay mais agudo. Ele vai cortar as frequências graves e vai deixar esse som mais agudo. Então vamos lá. Se eu adicionar o filtro de low pass, ele vai cortar as frequências agudas e deixar o meu delay mais grave. Então perceba a diferença. Low pass, high pass. E a gente tem um terceiro filtro aqui, que é o band pass, que ele funciona de uma forma que corta os graves, corta os agudos e deixa o som mais anasalado. Então vamos perceber a diferença dos três. Primeiro o high pass. Agora o low pass.
E agora o bandpass. O som ele fica mais médio, né? A gente tem um botão agora Dry Wet, que é muito legal. Esse knob aqui você usa para fazer uma mixagem entre o sinal sem estar processado, o sinal seco, ou o sinal somente com o som do delay. Então, se eu deixar aqui no meio, ele vai somar o meu sinal seco que está vindo aqui do módulo com a máquina de efeito e juntar os dois sons. A máquina de delay agora tem um novo modo que é o Analog Mode, que é o quê? Se a gente ligar aqui, ela funciona como as máquinas antigas de delay. Então, se eu estiver tocando e alterar o tempo, ela funciona assim como as máquinas antigas, que era o quê? O pitch, ele é alterado. Simulando a forma como os delays antigos funcionavam. A quarta máquina na seção de efeitos que a gente pode perceber é o Amp Simulator e equalizador. Então, o que é que a gente tem de novidade? A gente agora tem um filtro de Low Pass 24 e High Pass 24. Daqui a pouco a gente fala sobre eles. A gente continua tendo os simuladores de amplificadores. Por exemplo, a gente tem aqui o simulador Small, que é do Utilizer. A gente tem aqui o simulador do Jazz Chorus, que é esse JC aqui. E um simulador da Fender, do amplificador da Fender, que é o Fender Twin, que é esse Twin aqui. A gente continua tendo os controles do equalizador da mesma forma. Então, o agudo ele fica fixo em 4 kHz. Então, eu posso tirar menos 15 dB ou colocar mais 15 dB. E o grave aqui é fixo em 100 Hz, então eu posso colocar mais 15 dB ou tirar 15 dB de 100 Hz. E o médio é variável. Eu posso colocar 15 ou tirar 15 da frequência que eu escolher aqui. Além disso, a gente também tem um drive aqui na parte do Amp Simulator, que é a gente adicionar distorção ao nosso sinal. Então vamos fazer um teste. Eu vou aqui no painel A, estou com o piano elétrico selecionado. E simplesmente eu posso vir aqui. Ou seja, adicionei um pouco de distorção aqui ao meu sinal. Então vamos fazer um teste aqui dos filtros de Low Pass e High Pass. Eu liguei aqui o Amp Simulator aqui no meu piano. Eu estou com som de piano acústico. Low Pass está ligado. E eu vou usar esses 3 knobs aqui para poder fazer essa configuração. Então, esse primeiro knob aqui, eu vou trabalhar com as frequências. Então, eu vou deixar ele totalmente aberto. Eu não vou cortar nada por enquanto. Esse segundo aqui, ele trabalha com a ressonância. Eu não vou usar a ressonância nessa demonstração. E esse terceiro aqui é bem interessante, porque da mesma forma como o delay, eu posso simplesmente usar o sinal seco, sem o processamento do filtro, ou com filtro, que no momento ainda não está cortando nada. Mas vamos fazer o corte. Então, com o Low Pass, eu corto as frequências agudas e deixo passar as graves. E vou selecionando aqui a frequência que eu quero cortar. Então, para eu fazer a simulação, eu vou deixar essa chave aqui ao contrário. Eu vou selecionar a partir de que frequência grave ele vai começar a cortar. Então, perceba que ele está cortando os graves, deixando só a frequência aguda que eu estou selecionando aqui. Eu também posso utilizar esse knob aqui de ressonância para fazer um efeito diferente. Então, eu estou com o filtro de Low Pass ativado aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou girar ele aqui para uma frequência média e vou usar esse filtro de ressonância aqui totalmente no máximo para a gente perceber. Ele simplesmente vai acentuar a frequência que eu tiver selecionado aqui no meu equalizador.
partindo para a próxima máquina de efeitos, a gente tem o compressor. O compressor mudou pouca coisa, o que a gente tem agora é um modo Fast, que nada mais trabalha com o release do compressor. E o que é que ele faz? Ele simplesmente comprime o som e libera o som mais rápido do compressor. Então vamos fazer um teste. Para selecionar o modo Fast, Shift. Então o som ele desce e sobe mais rápido. Então sobre a máquina de reverb, o que é que a gente pode falar? Os efeitos são parecidos, a gente tem o mesmo knob aqui de Dry e Duet, onde a gente tem o sinal sem estar processado. Então, totalmente processado. E a gente tem um novo modo, que é o modo Bright, que é deixar passar mais agudos pela máquina de reverb. Então vamos fazer o teste. Sem o Bright, sem esse modo Bright. Com o modo Bright. Ele espalha mais um pouco, né? Isso que a gente pode perceber. Uma alteração que foi feita no Stage 3, e foi uma adição muito boa, é que agora você consegue ter compressor e reverb por slots. Então eu posso ter uma configuração aqui de reverb aqui no slot A e ter outra configuração totalmente diferente no slot B. E essas duas máquinas vão falar independentes. Então se eu, por exemplo, ligar os dois modos para formar um único som, cada slot vai passar o seu som pelo reverb de uma maneira independente. A última máquina de efeito é o Rotary Speaker, que fica aqui do lado esquerdo. Na verdade é proposital, porque geralmente você usa mais essa máquina com o órgão, mas você também continua usando ele, se você quiser, para o piano ou para o synth. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo a gente viu a seção de efeitos e num próximo vídeo eu vou finalizar a análise do Stage 3. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, continue nos apoiando, se inscreve no canal e muito obrigado!